Pessoal, tá de boa até aqui? Alguma pergunta? Beleza, bora então. Bom, a gente já falou um pouquinho dos componentes: gás, metal de adição, fonte de energia. Falar um pouquinho mais aqui sobre os componentes. Então a gente tem o bocal, temos o gás de proteção, vai estar saindo do bocal. Temos o metal de adição, o bico de contato. Esse aqui é que vai transmitir a corrente, tá? O arame. Então, isso é muito importante. Ter muito bom contato, tá? O bico de contato da dimensão correta. Aqui eu tenho meu arco elétrico, minha solda e poça de fusão, metal de base. Então quando a gente falar sobre GMAW, a gente já sabe: gás, metal, arc welding. Soldagem, arco metálico com proteção gasosa. Quando falar MIG e MAG, é o mesmo que esse, porém eu vou ter uma diferença aqui: é o MIG gás inerte e o MAG gás ativo. Gás inerte é o argônio e o nitrogênio. O gás ativo, o CO2 e hidrogênio. Uma coisa importante, relembrando aqui, complementando: a utilização desses gases não reage quimicamente com a solda. Então ele se aplica a metais não ferrosos, alumínio, cobre, materiais reativos, titânio, nióbio. No caso do MAG, tem a função de proteger o material fundido, vai reagir quimicamente com a solda e é aplicado a materiais ferrosos. Nós já falamos das vantagens: alta produtividade, alta qualidade, baixo aporte térmico. Quando a gente fala sobre aporte térmico, a gente muito relaciona a questão da fragilidade do material. Para definir, para encontrar a tenacidade do material, a gente usa um ensaio aí que é chamado ensaio de impacto, ensaio de Charpy. Isso aí são materiais que trabalham com baixa temperatura, a menos 0 grau. Parâmetros da soldagem: tem que ter a polaridade, corrente e tensão, distância de bico peça, diâmetro do arame e gás de proteção. Esses são os parâmetros básicos. Polaridade: sentido da corrente é do polo negativo para o positivo. Então, como eu já tinha mencionado, o meu arame, o meu bico tem que ser positivo e a peça negativo. Essa distância aqui na verdade é essa distância daqui do bico, do início do arame até o final aqui, se chama stick out. Essa altura, quando você varia também a corrente e a tensão, dependendo da fonte que você tem aí no trabalho. Bom, com a corrente e a tensão, eu tenho alguns efeitos que afetam o cordão e outros a característica do arco. Quando eu tenho corrente de soldagem alta, eu tenho cordões altos,
penetração profunda, reforços altos. Também tem os respingos. Isso é uma característica. Quando eu tenho uma tensão, voltagem alta, tenho cordões largos, baixa penetração e reforços baixos. E eu tenho uma característica do defeito, arcos longos e respingo também. Então tudo que em excesso acaba não sendo bom, sempre tem algum efeito colateral. Corrente de soldagem, quando baixa, é pouca penetração, com uma característica de arco longo. Quando a tensão de voltagem do arco é baixa, eu tenho cordão estreito, solda baixa, convexidade excessiva. Isso numa solda de ângulo. E o seu efeito, sua característica do efeito, é arcos curtos, arame toca-peça e abaixo aporte térmico. Praticamente aqui é o modo de transferência em curto-circuito. Não baixo, muito baixo também não traz efeito bom. Aí pode ter lá falta de fusão, falta de penetração, sobreposição. Então aqui eu tenho essas figuras que representam corrente de soldagem e penetração. Aqui foi usado em um aço carbono, com modo de transferência de curto-circuito, usando um gás argônio com 20% de CO2. Reparem a primeira figura com 100 amperes, quanto que ela penetrou na junta. Olha a segunda, como já foi maior, também sua corrente foi maior. E a terceira foi maior ainda. Então vocês notem que o que a corrente influencia na soldagem. Além de tudo, você tem aqui alteração no aspecto do cordão. Aqui já ficou bem rugoso, vamos falar assim. Aqui já começou a ficar mais apresentável. Aqui já ficou uma solda bem lisa. Aqui nesse caso eu já tenho tensão versus penetração. Então eu começo com uma voltagem pequena de 21 volts, o outro é um 24 e 27. O material aplicado aí é uma solda em alumínio, material de base alumínio, tá como spray com gás argônio. Argônio aí é 100%, no mínimo 99,9% de argônio. Como faz diferença os parâmetros de soldagem, né? A gente viu no anterior questão da amperagem, agora a gente viu questão da voltagem e também o gás. Você vai tendo mudança no aspecto, né? E também na qualidade. Esse outro a gente trata sobre a velocidade de soldagem versus penetração. Na primeira é 45 centímetros por minuto, velocidade de deslocamento. Depois a outra é um pouco mais lenta, 30 centímetros por minuto. Já o terceiro, 18. Vê que o primeiro, um bom cordão. O segundo, até que bom, mas o terceiro já ficou muito largo já. Além de ter uma penetração bem maior. Com certeza seu aporte térmico aqui ficou altíssimo. Pessoal, será que tem alguém querendo entrar na sala aí? Não, né?
Pessoal, qualquer coisa pergunta no zap também, para não ficar saindo o tempo todo da tela. Daí eu um pouquinho mais de trabalho. Bom, agora eu tenho distância do bico peça, tenho meu bocal, tenho meu bico de contato, tenho minha peça, tenho uma extensão do eletrodo, tudo essa área. Depois tem a extensão do arame, comprimento do arco. Okay. Distância bico peça. Era bico peça, agora distância bico versus peça. Quanto maior a distância do bico ao metal de base, maior será o aporte térmico transferido à peça. Então, quanto mais próximo aqui, vocês podem ver, ó, tem um maior calor, minha amperagem aumenta. Quanto mais longe, menor vai ser meu arco. Vai ter mais adição de material, mas o aporte térmico vai ser menor também. Se ela for uma máquina sinérgica, ela vai fazer a compensação de corrente ou de voltagem para manter uma estabilidade no arco, para não ficar, vamos falar assim, não ficar pipocando, né? Pra ela poder fundir sem faltar material. Nesse aqui eu tenho uma distância bico-peça versus penetração. A gente falou aqui que quanto mais longe, menor aporte térmico.